duelo entre Náutico e São Bernardo, 1-1, que mais uma vez refletiu, né, os problemas com os quais o Náutico enfrentou ao longo de toda a temporada. Né, o torcedor criou uma expectativa, até pela escalação inicial de Mazola Júnior, né, de um Náutico que entrou em campo com mudanças: Joécio no banco, Guilherme Matos como titular, Gustavo Maia como titular entre um dos pontas, né, da equipe, que manteve o esquema 1-4-3-3, mas a inoperância ofensiva continuou. O Náutico teve muitas dificuldades de atacar a equipe do São Bernardo, que em momentos da partida neutralizou de uma maneira bem tranquila as tentativas alvirrubras de ser ofensivo no jogo. Então foi um duelo onde o Náutico não produziu grandes oportunidades, né, e atacava com pouca gente. Isso já tem sido aí uma tônica da equipe ao longo da temporada, mesmo com a troca de treinador. E o que podemos observar é que foi um primeiro tempo sem tantas chances. O São Bernardo atacando mais, teve as ações, o domínio da posse da bola, e as principais oportunidades colocando o Wagner para trabalhar foram do São Bernardo. E no segundo tempo, né, o jogo retorna com a equipe paulista melhor, até que num pênalti, né, a equipe do São Bernardo chega ao seu primeiro gol, marcado pelo Silvinho. Né, o Wagner até tenta alcançar a bola, mas foi um pênalti muito bem batido, e o São Bernardo abre o placar. E o Náutico, meio que de uma maneira desorganizada, chega ao empate. Não foi um Náutico que criou a ponto de, quem sabe, amassar o São Bernardo, buscar a todo instante esse gol, mas da oportunidade que teve na cobrança de escanteio, Paulo Sérgio, como um centroavante, fazendo aquilo que o torcedor do Náutico espera, que é gols na terceirona, acabou ali dando aquela famosa chicotada na bola, surpreendendo o goleiro do São Bernardo e empatando a partida. O que podemos destacar: o Wendel Lessa, quando entrou dentro da partida, foi uma peça muito útil para o time de Mazola Júnior. A zaga, ela não pode mais ser composta com Rafael Vaz e Guilherme Matos, e eu digo os dois pelas dificuldades que foram vistas ontem. Anderson, mas sexta-feira você disse aqui no programa que São Bernardo para você era o jogo mais complicado da primeira fase, não só para mim, como para o próprio Mazola Júnior, e também para as equipes, né, com as quais o Náutico vai enfrentar daqui para frente. Eu vejo o São Bernardo como o principal favorito a esse acesso, e o empate, dentro das circunstâncias do que foi o duelo, os 90 minutos, não é digno de comemoração, mas é um alívio, porque o Náutico poderia ter perdido o jogo. O Náutico poderia ter já começado a competição com um resultado negativo, mas muitas coisas precisam melhorar, e sem contar que a equipe vai necessitar de reforços. É uma palavra que a gente já vem tocando aqui há um bom tempo nesse assunto de atacantes, de quem sabe aí mais um meia, né, esperar de Thiago Lopes algo que ele possa produzir na equipe, né, e o Náutico tem que se lançar ao mercado. Voltando ao assunto da zaga, para mim a zaga hoje é Joécio e Matheus Santos, porque se Matheus Santos não fosse um ativo interessante do Náutico, não estava sendo pretendido por outras equipes, até equipes concorrentes do próprio Náutico. Joécio mostrou ser titular e uma liderança em campo, mas o que a gente percebe é que há um certo respeito, até de maneira exacerbada, pela permanência de Rafael Vaz como titular. Um meio de campo com o Wendel Lessa sendo esse homem, né, de auxílio à construção de jogadas, um cara que quando entrou na etapa final deu um contexto diferente ao setor do meio de campo. Pode ser algo a ser analisado por Mazola Júnior, bem como, né, as modificações no ataque. A gente sabe que a escassez de peças é latente, o Náutico não tem tantas opções que possam mudar o cenário da partida, diante de uma formação de um elenco que a gente já começa a enxergar, mesmo na primeira rodada da Série C, como prejudicial. Logicamente que vamos aguardar o trabalho de Mazola Júnior, mas as impressões de ontem, elas não foram tão positivas. Devemos logicamente levar em consideração a primeira partida como sendo uma partida de estreia complicada, adversário
que briga pelo acesso e sem a presença de público nos aflitos. Mas também devemos levar em consideração a baixa produção do Náutico, erros técnicos, erros de passe, ainda uma equipe desorganizada em campo. E até como destacou o próprio técnico Mazola Júnior em entrevista coletiva, o Náutico deve, quem sabe aí, durante 2, 3 semanas, com o passar do tempo, até porque os jogos da Série C só acontecem nos finais de semana, que o Náutico possa, quem sabe, recuperar esse futebol ao longo da competição. Não é o mais indicado, mas é o que o Náutico tem como proposta para o Campeonato Brasileiro, já que o Campeonato Pernambucano foram classificações contestáveis nas quartas, nas semi, na própria Copa do Nordeste também a classificação à fase de quartas de final. Então é durante a Série C, com um novo comando, com uma maneira nova de pensar, de um Náutico vertical. Não é um Náutico que está acostumado a ter a posse da bola. O Náutico não vai ser essa equipe ao longo da Série C. Vai ser um time mais reativo, como imaginávamos logo no começo. A partida de ontem descreveu para o torcedor isso, né? De um Náutico mais direto, mais objetivo. Mas para que tenha essa objetividade, o Náutico vai ter, né, que trabalhar muito e ser assertivo quando tiver uma oportunidade. E o ponto positivo é que a equipe não marcava 4 jogos e volta a marcar, né, com o Paulo Sérgio. O Náutico já não balançava as redes a 360 minutos mais acréscimos. Mas no jogo de ontem, inicialmente tira esse peso, mas segue sem vencer. O Náutico já está a 8 partidas sem saber o que é vencer, se levarmos em consideração as outras competições. De uma Série C dura, complicada, a gente viu o resumo das outras partidas como foi, né, de adversários que começaram surpreendendo, né, de equipes que foram consideradas favoritas e acabaram tendo dificuldades para vencer alguns jogos. Então vai ser uma Série C equilibrada, mas que, pelo que o Náutico apresentou no começo da temporada e o que o empate ele proporciona, né, para esses jogadores e para o próprio técnico Mazola Júnior em sua chegada, pode ser algo positivo para que o Timbu venha a trabalhar em busca tanto de reforços como também de uma maneira diferente de se comportar em campo. A gente agora ouve as palavras do técnico Mazola Júnior, as impressões do técnico do Náutico depois desse empate em 1-1 contra a equipe do São Bernardo na estreia da Série C. Bom, boa noite a todos. A gente gosta de falar antes, né? Falar depois é fácil. O que eu falei em relação ao São Bernardo? Time muito organizado e num estágio de treinamento, de ritmo e de mecanismos, automatismo muito mais adiantado que a gente. Eu acho que hoje o Náutico ganha um ponto. Ganha um ponto. E nós devemos lembrar a todos que nós estamos hoje completando a primeira semana da nossa pré-temporada da Série C. E o São Bernardo vem de uma campanha espetacular no Paulista e vem de praticamente um mês treinando, fazendo treinos contra times de B, né? Então acho que tudo somado nós temos que ter humildade e reconhecer que realmente nós acabamos fazendo um ponto hoje aqui, que com certeza, se continuarmos assim a trabalhar com a chegada dos reforços para qualificar mais o nosso grupo, com certeza a nossa resposta será muito melhor a partir da terceira semana de trabalho.